Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Quando eu era criança, meus pais diziam que você sempre precisa ajudar sua família, e aconteceu que eu tinha um irmão a quem ajudava muito. Quando crescemos e eu encontrei uma esposa maravilhosa, um lar e um emprego, pensei que estava indo bem. Mas de repente meu irmão apareceu, que ficou com muito ciúme de mim e quis tirar minha esposa. E eu fiquei sozinho, contra todos. Quando passamos pelo zoológico de Oakland, perto de casa, olhei pela janela. Depois de aguentar mais de 5 horas no ônibus, minha residência em Oakland estava ao meu alcance, onde eu poderia finalmente relaxar e me reunir com minha esposa, Suzy, depois de 6 longos meses. Sou Joe Thomas, um ex-aviador sênior de 27 anos da Força Aérea dos Estados Unidos. Há poucas horas, concluí meu mandato de 4 anos de serviço ativo como técnico de aviônica integrada de aeronaves de caça, responsável por garantir a funcionalidade dos sistemas eletrônicos da aeronave. Retornando da minha terceira e última missão de 6 meses no exterior, desta vez na base aérea de Ramstein, no sudoeste da Alemanha, pousei na base aérea de Edwards, na Califórnia, algumas horas atrás. Optando por uma viagem de ônibus pelo interior da Califórnia, busquei relaxamento e contemplação após a longa viagem da Alemanha, ponderando sobre meu futuro caminho profissional. Com meu serviço militar para trás, decisões sobre minha trajetória profissional se aproximam. Meu pai, Bill Thomas, foi um empreiteiro elétrico em Oakland por anos, supervisionando os negócios da família. Ao terminar o ensino médio, meu irmão gêmeo John e eu fomos aprendizes do papai. Enquanto eu segui uma carreira na Força Aérea após a qualificação, John permaneceu para ajudar nossos pais com os negócios. Estou dividido sobre voltar a trabalhar lá. Estou pensando em algo novo, algo diferente. Embora eu tenha a opção de trabalhar para o negócio da família e me reconectar com mamãe, papai, Suzy e John regularmente, a ideia de voltar a rastejar pelos tetos das casas e lidar com donos desinformados é algo que eu prefiro evitar. Depois, a minha esposa Suzy, com quem comecei a namorar durante meu aprendizado e me casei 1 ano depois de entrar para a Força Aérea. Nosso casamento não saiu como eu esperava. Gradualmente declinou de bom para ruim. Os 6 meses que antecederam minha atual implantação foram inicialmente bons, mas senti que estávamos nos afastando durante esse tempo. Ficar fora pelos últimos 6 meses provavelmente também não ajudou. Talvez seja porque estamos casados há 3 anos e juntos há mais de 5. Então talvez a novidade do nosso relacionamento tenha começado a desaparecer. A verdadeira questão é: como reacender essa centelha? Suzy também trabalha para o negócio da família, auxiliando minha mãe na administração, cuidando das finanças, organizando trabalhos e supervisionando as vendas de equipamentos elétricos, pedidos e estoques, enquanto papai, John e os outros eletricistas cuidam dos trabalhos dos clientes. Não tenho certeza sobre como ela reagiria à minha decisão de não retornar ao negócio da família, mas buscar algo novo. Sempre acreditei que ela aceitou o emprego para ter família por perto enquanto eu estava fora, mesmo sendo minha família, não dela. Suzy, originalmente do Centro-Oeste, mudou-se para a Bay Area para fazer faculdade, se formando em negócios. Eu me pergunto se o negócio do papai seria tão bem-sucedido sem ela. Embora a mamãe seja tecnicamente a gerente do negócio, todos nós sabemos que Suzy comanda o show. Depois de pegar um ônibus de conexão a algumas quadras de casa, optei por caminhar o resto do caminho, carregando minha mochila, chegando na minha porta às 16 horas. Não tenho certeza se Suzy estará lá, já que meu plano original era retornar por volta das 19 horas com ela me pegando em Fairfield após meu transporte para a base aérea de Travis. Felizmente, consegui pegar um transporte mais cedo para Edwards, o que me permitiu pegar o ônibus pela Califórnia esta tarde. Ao entrar em casa, tudo parecia muito igual a 6 meses atrás, quando saí.
Enquanto eu ia para o quarto para descarregar minha mochila, notei a cama desarrumada, com lençóis espalhados pelo chão. O som do chuveiro indicava que Suzy poderia estar em casa, afinal. Entrando no banheiro, tive um vislumbre dela tomando banho, no meio de lavar o cabelo. Parei por um momento, observando a visão da minha esposa diante de mim. Suzy tem cerca de 1,65 metros, olhos castanhos e um corte curto e moreno. Você está se preparando para vir me buscar? Perguntei. Assustada, Suzy pulou e soltou um pequeno grito. Meu Deus! Você me assustou até a morte. O que você já está fazendo em casa? Peguei um transporte cedo, então aqui estou, respondi. Sairei em breve, ok. Estava pensando em me juntar a você. Estou viajando pela maior parte das últimas 24 horas. Eu termino logo, então você pode tomar banho sozinha. Onde está o bem-vindo de volta ou a proximidade do bem-vindo de volta? Parecia que Suzy nem estava feliz em me ver saindo do banheiro. Peguei minhas roupas da bolsa e fui para a lavanderia. Quando liguei a máquina de lavar e saí da lavanderia, Suzy surgiu na sala de estar usando um roupão, o cabelo enrolado em uma toalha. Então, você realmente terminou com a Força Aérea? Eles não te convenceram a se alistar novamente? Eles tentaram. Mas não, eu terminei meu serviço ativo. Eles podem te ligar de volta? Se houver uma guerra, eles podem. Mas só pelos próximos 4 anos. Suzy assentiu e foi em direção ao quarto. Fui até a cozinha para pegar um copo de água. Não era a recepção calorosa que eu esperava de Suzy. Eu esperava um abraço, um beijo, qualquer coisa. Ela agiu como se eu tivesse acabado de voltar da loja, não de uma missão de 6 meses no exterior. Isso não era nada típico da Suzy. Eu a segui até o nosso quarto, demorando-me na porta enquanto ela rapidamente recolhia os lençóis do chão e arrumava o quarto. Eventualmente, Suzy me viu. Você vai ficar aí parada ou vai dar uma mãozinha? Eu não criei essa bagunça. Como o quarto acabou parecendo que um tornado o atingiu. Você estava se revirando e no meio do dia? Suzy me lançou um olhar furioso por um momento. Eu estava com pressa esta manhã antes do trabalho. Cheguei cedo em casa para me preparar para seu retorno. E ainda assim, você não parece feliz em me ver. Suzy não respondeu, concentrando-se em arrumar a cama. Virei-me e voltei para a sala de estar, acomodando-me no sofá. Não estou insinuando que Suzy foi infiel enquanto eu estava na Alemanha. Nosso relacionamento estava esfriando antes da minha partida. Mas sua aparente indiferença ao meu retorno depois de 6 meses era preocupante. Decidi me deitar no sofá e deixar os pensamentos de lado. Em pouco tempo, eu adormeci. Joe? Joe? O jantar vai ficar pronto em breve. Vai tomar um banho. Acordei do meu sono, encontrando escuridão lá fora, indicando que eu tinha dormido por algumas horas. Indo para o banheiro, liguei o chuveiro, me despi e fiquei sob a água quente, me sentindo revigorado e relaxado. Ao retornar para a sala de jantar, Suzy tinha posto a mesa com bifes de porterose e purê de batatas, meu favorito. Isso cheira delicioso. Bem-vindo de volta, Joe. Obrigado. Também temos sorvete de sobremesa. Sorrindo para Suzy, comecei a aproveitar minha refeição. Por que você não me ligou de Fairfield? Eu poderia ter te buscado. Não voei para Travis. Aterrissei em Edwards esta manhã e peguei o ônibus para cá. Pensei que você ainda estaria no trabalho. Você veio direto para casa ou visitou sua mãe e seu pai? Não. Direto para casa. Para o abraço caloroso da minha amada esposa. Desculpe. Eu tinha planos para hoje à noite e você me surpreendeu. Não tive a intenção de deixar de dizer olá corretamente. Tudo bem. Podemos compensar depois do jantar. Tenho 6 meses de saudades suas para recuperar. Suzy continuou com sua refeição, raramente encontrando meu olhar, perdida em seus pensamentos. Você ainda está gostando do seu trabalho com minha família? Você não é obrigada a ficar agora que terminei meu serviço na Força Aérea. Não, eu realmente gosto de lá.
Eu teria dito se não quisesse. Você quer que eu continue trabalhando lá? Não me importo nem um pouco. Só presumi que você preferia enquanto eu estava fora. Mas agora que estou de volta, você tem a liberdade de escolher. Estou feliz onde estou. É maravilhoso trabalhar com sua mãe. E o papai e o John? Eles estão te tratando bem também? Sim, com certeza, seu pai e Beth confiam em mim. John é tão gentil como sempre. Os outros me respeitam como chefe, então eles se comportam. Ou então. Terminamos de comer e fomos para o lounge tomar sorvete. Suzy sentou na poltrona reclinável, deixando um espaço entre nós no sofá. Por que parecia que ela estava me evitando? Depois da sobremesa, ela pegou o controle remoto da TV. Suzy, podemos deixar desligado? Venha sentar comigo, por favor. Eu gostaria de um tempo de qualidade juntos. Suzy se aproximou de mim timidamente, sentando-se no sofá ao meu lado. No entanto, em vez de se inclinar para trás e se aconchegar, ela se empoleirou perto da borda, o que me levou a puxá-la para mais perto. Quando me inclinei para um beijo, ela virou a cabeça, optando por um abraço. No entanto, até mesmo aquele abraço pareceu mais familiar do que a conexão íntima que eu esperava da minha esposa de 3 anos. O que está acontecendo, Suzy? O que você quer dizer? Vamos lá, eu sei quando você está me dando um ombro frio. Fiquei fora por 6 meses, e desde que voltei você não me beijou nenhuma vez. Eu até tentei te fazer sentir culpa para me abraçar antes, e agora você está evitando sentar perto, abraçar ou beijar. Então, o que está acontecendo? Eu só preciso de tempo para me reajustar a ter você em casa de novo, eu acho. Bolonha. Você nunca precisou de tempo antes. O que mudou? Suzy permaneceu em silêncio, desviando o olhar. Você andou saindo com outra pessoa? Suzy me lançou um olhar furioso, antes de se levantar. Achei que ela fosse falar, mas ela mordeu a língua e foi em direção ao quarto. Aonde você vai? Você não consegue ao menos responder a essa pergunta simples? O som da porta do quarto batendo ecoou pela casa. Respirei fundo algumas vezes antes de segui-la, sem saber se deveria me desculpar ou exigir uma explicação. Descobri que ela havia trancado a porta do quarto. Suzy, o que você está fazendo? Pode destrancar a porta para que possamos conversar sobre isso? Minha única resposta foi silêncio. Voltei para a sala de estar e reclinei-me sobre os pensamentos. Suzy estava chateada comigo por questionar sua fidelidade, ou ela estava brava porque eu acertei em cheio. De qualquer forma, essa discussão não acabou. Tentando me distrair, liguei a TV, sintonizando as notícias até cair no sono novamente. Enquanto a luz do sol inundava a sala de estar, acordei e me espreguicei, antes de ir para a cozinha tomar café. Pensando que eu deveria oferecer um pouco para Suzy também, caminhei pelo corredor até o quarto. A porta estava aberta, mas Suzy não estava em lugar nenhum. Depois de verificar o banheiro, voltei para a sala e percebi que o carro dela tinha sumido. Ela já tinha saído para o trabalho? Olhando para o meu telefone, percebi que eram quase 8 da manhã, tarde para os meus padrões. Depois de fazer meu café, decidi tomar café da manhã antes de visitar a mãe e o pai no negócio da família no centro da cidade. Na garagem, encontrei minha caminhonete coberta de poeira. Apesar de pedir para Suzy dirigir ocasionalmente enquanto eu estava fora, parecia que ela não tinha dirigido. Tentando dar a partida, fui recebido com silêncio. Eu precisava de um empurrãozinho. Felizmente, minha casa ficava em leve declive, então empurrei o caminhão para a estrada e o rolei morro abaixo. Depois de ganhar impulso suficiente, pulei para dentro, engatei a segunda marcha e soltei a embreagem. O motor rugiu para a vida, felizmente. Resolvi levá-lo para uma oficina para uma revisão, só por segurança. Eles também poderiam ajudar se eu precisasse de outro salto. Depois de sair da oficina, parei em um café perto do negócio dos meus pais para um waffle de xarope. Então, estacionei meu carro em frente à Thomas Electrical. Ao entrar, notei um jovem atrás do balcão, provavelmente um dos novos contratados. Posso ajudá-lo, senhor? Ele perguntou. Não,
obrigado, estou pronto, respondi, enquanto me dirigia para a porta de serviço que levava ao depósito, oficina e área de escritório. Sinto muito, mas apenas funcionários são permitidos além deste ponto, ele interrompeu. Está tudo bem, eu sou Joe. Joe Thomas. O filho do seu Bill? O da Força Aérea? Isso mesmo. Minha família está lá atrás? Sim, eles estão todos lá atrás no momento. Obrigado. Ao entrar na ampla área da oficina e depósito, observei rostos familiares entre os caras que estavam recolhendo equipamentos das prateleiras. No outro extremo, Suzy chamou minha atenção, conversando com meu irmão gêmeo, John. Apesar de compartilharmos o mesmo aniversário, não somos idênticos, mas sim parecemos irmãos comuns, cada um com características distintas. Com 1,93 metros de altura e uma estrutura robusta, eu ostentava cabelos cor de areia e olhos cinza-azulados, herdando o físico do pai, mas o cabelo e os olhos da mãe. Em contraste, John, com 1,79 metros, ostenta uma constituição mais magra, com cabelos e olhos castanhos escuros, puxando o físico da mãe, mas o cabelo e os olhos do pai. O que me intrigou foi a natureza da discussão deles, aparentemente mais pessoal do que relacionada ao trabalho. Não pude deixar de notar os gestos reconfortantes ocasionais de John em direção a Suzy, como esfregar seu braço ou ombro. Enquanto eu me dirigia para o escritório, testemunhei-os compartilhando um abraço, talvez John oferecendo consolo após meu interrogatório sobre a lealdade de Suzy na noite anterior. Lá dentro, mamãe me recebeu com alegria, me envolvendo em um abraço caloroso. É maravilhoso ter você em casa, querida, então é verdade? Você deixou a Força Aérea para sempre? Sim, decidi não me alistar novamente. Como você tem estado, mãe, mantendo o papai e todos os outros sob controle? Mamãe riu da minha pergunta. Você sabe que seu pai marcha em seu próprio ritmo. Você é como ele. Quando soltei meu aperto em mamãe, papai deu um passo à frente e me abraçou, um gesto que era raro o suficiente para indicar sua felicidade com meu retorno. Bom te ver, filho. Bem-vindo de volta. É bom estar em casa permanentemente, pai. Como foi a Alemanha dessa vez? Você gostou ou estava começando a ficar muito rotineiro? Foi bom, e os caras de lá também foram ótimos. Mas eu definitivamente senti falta de todos vocês. Quais são seus planos agora? Algum arrependimento ou você está pensando em se alistar novamente mais tarde? Nenhum arrependimento, pelo menos não ainda. Não tenho certeza do que farei em seguida. Talvez precise de alguns dias para descobrir. Bem, você sabe que há um emprego esperando por você aqui quando estiver pronto. Não o pressione, Bill. Ele não precisa voltar a trabalhar aqui. Nós conversamos sobre isso. Esse negócio também é dele, Beth. Não é só sobre John. Parecia que essa conversa tinha tocado em algo que estava fervendo entre mamãe e papai antes. Eu não mencionei a ninguém que não estava planejando trabalhar aqui, então não tinha certeza do porquê eles estariam discutindo isso. Então, você está planejando se alistar novamente na Força Aérea ou considerando voltar a trabalhar conosco? Nenhum dos dois. Eu poderia explorar outras opções. Ainda não me decidi. John reconheceu a resposta, então papai entrou na conversa. Ei, Joe, o que tem na sua agenda para hoje? Nada específico. Por que você pergunta? Bem, que tal passar o dia comigo? Tenho uma tarefa que eu poderia usar sua ajuda e podemos nos atualizar também. Claro, pai, por que não? Só me dê 10 minutos para reunir o equipamento e eu te encontro no cais de carga traseiro. Claro. Enquanto o pai se dirigia para o depósito, John seguiu o exemplo. Suzy e a mãe sentaram-se em suas mesas e percebi que Suzy não tinha falado comigo a manhã toda. Na verdade, ela não tinha me dito nada desde que a confrontei sobre a traição na noite passada. Aproximei-me da mesa de Suzy, abaixando-me ao lado dela e falei em voz baixa. Podemos ter uma conversa? Ou você vai agir como se eu não estivesse aqui? Não tenho certeza se temos algo para discutir. Temos muito o que discutir, só tenho a sensação de que você está evitando. Suzy me lançou um olhar determinado e frio.
Não até você se desculpar. Estou disposta a me desculpar, mas primeiro, você pode explicar por que tem estado distante desde que voltei? Percebi que você estava mais envolvida em conversas com John antes do que comigo. Você ainda quer se casar comigo? Mais uma vez, ela me encarou antes de responder. Só porque eu não iniciei a intimidade imediatamente não significa que estou sendo infiel. Mas você não demonstrou afeição nenhuma, como se nem fossemos casados. Quer explicar? Preciso de um tempo para me reajustar. Reajustar de quê? O que realmente está acontecendo, Suzy? Nada. Bill está esperando por você e eu tenho trabalho a fazer. Por favor, vá. Percebendo que não obteria nenhuma resposta, levantei-me e fui para fora, para o caminhão onde meu pai estava terminando de carregar o equipamento. Pronto para ir, Joe? Sim, vamos. Ao chegar ao local de trabalho, nos deparamos com um projeto de renovação, embora a casa tivesse sido essencialmente despojada. A tarefa do papai era instalar toda a fiação nova por toda parte. Depois de descarregar nossas ferramentas e equipamentos, entramos. Carpinteiros e trabalhadores também estavam presentes e fomos recebidos pelo capataz na nossa entrada. Felizmente, não tivemos que interagir diretamente com os donos da casa. Papai já tinha começado a trabalhar aqui no dia anterior, então já estávamos na metade do caminho. Enquanto eu começava a fiação das tomadas, papai continuou com a iluminação. Depois de cerca de 2 horas, fizemos uma pausa para o almoço, sentados na caçamba da caminhonete do papai. Pegue metade dos meus sanduíches. Mamãe sempre embala muita coisa para mim. Obrigada. Ficamos lá comendo, observando os outros trabalhadores entrando e saindo da casa. Esta manhã, mamãe mencionou algo sobre eu não voltar a trabalhar aqui, dizendo, vocês dois tinham discutido isso. O que é isso? Papai olhou para mim e balançou a cabeça levemente. Mamãe acha que seria melhor se você não trabalhasse mais conosco, que é a melhor oportunidade de John ter sucesso. Eu discordei. Esse negócio é tanto seu quanto do John. O quê? A mamãe está insinuando que minha presença está de alguma forma o segurando? Ela acredita que atualmente ele está contente. Ela vê isso como a melhor oportunidade dele de garantir um bom emprego, começar uma família e levar uma vida feliz. Como isso se relaciona com o fato de eu estar trabalhando com vocês? Ela está preocupada que ele possa não conseguir isso se você estiver por perto. Nossa, eu sabia que ele era o favorito dela, mas ela sugerir que me quer fora de cena só para a felicidade dele, sério? É, eu entendo. Já tivemos várias discussões sobre isso. Não estou satisfeito com a situação deles, não acho justo. Espera, que situação estamos discutindo? Papai me deu um olhar perplexo, então sua expressão se transformou em choque. Droga, você está completamente inconsciente, não está? Sobre o quê? Mãe? John? O que está acontecendo? Papai desviou o olhar, balançando a cabeça e então voltou seu olhar para mim. Eu não deveria ser o único a explicar nada disso. Eu pensei que você já estivesse ciente. Ela mencionou que vocês dois tinham discutido isso. O que a mamãe deveria discutir comigo? Estou perdida. Não, Betty, Suzy. Ela nos informou que você estava ciente. Pelo amor de Deus, pai, me diga do que você está falando. Suzy e John. Eles estão juntos desde que você foi para a Alemanha. Ela disse que vocês dois terminaram antes de você ir. O que diabos? Não, nós nunca terminamos. Fiquei ali sentado por um momento, atordoado com o que papai tinha acabado de revelar. Fiquei perplexo desde que cheguei em casa porque ela tem estado distante comigo e agora você está me dizendo que ela está com meu irmão? Papai permaneceu em silêncio, apenas balançando a cabeça. Era evidente que ele não estava satisfeito em ser pego no meio. Então, você e a mamãe sabiam sobre John e minha esposa enquanto eu estava fora e vocês estavam bem com isso? Não, eu não estava. Inicialmente, sua mãe também ficou chateada, mas ela eventualmente aceitou e até os apoiou. Então, eles têm sido secretos sobre isso? Todo mundo no trabalho sabe? Sim, todo mundo sabe.
Droga, John é o pior. Ele sabia que eu não tinha a mínima ideia, mas agiu todo amigável esta manhã. Lamento que você tenha descoberto assim. Suzy mencionou que vocês dois estavam considerando uma separação antes de irem para a Alemanha. Ela e John são próximos há muito tempo, nós apenas presumimos que eles ficaram juntos depois que você foi embora porque ambos estavam solitários. Isso significa que John está tentando perseguir minha esposa há um tempo. É inacreditável que ele me traísse assim, embora talvez não seja tão surpreendente. Lembra da Maddie? Ela foi minha primeira namorada séria e eu estava profundamente apaixonado por ela. Ela me confidenciou que John tinha feito investidas inapropriadas em direção a ela em uma festa uma noite. Eu não acreditei nela, então ela terminou nosso relacionamento. E tem a Jane. Eu sei que ele estava envolvido com ela depois que terminamos. Mais tarde, ela revelou que ele sempre flertava com ela enquanto estávamos juntos. Ele sempre parece desejar o que eu tenho em termos de mulheres. Acredito que ele sempre admirou você, Joe. Mas como se ele sempre tivesse me invejado. Então a mamãe acha que é melhor eu me afastar para que John possa ficar com minha esposa e o negócio da família? Ela espera que eu entregue minha casa, meu caminhão e todo o meu dinheiro também? Isso a satisfaria? Sua mãe não percebeu que eles a estavam enganando. Ela pensou que você tinha deixado Suzy e ela considera Suzy como sua própria filha. Ela esperava que eles pudessem encontrar a felicidade juntos, mas ela se preocupava que seria desafiador com vocês trabalhando juntos todos os dias. Droga, John, ele está morto para mim agora. Vamos, Joe. Ele ainda é seu irmão. Eu entendo sua raiva e você tem todo o direito de se sentir assim, mas com o tempo as coisas provavelmente vão melhorar. Além disso, Suzy compartilha alguma responsabilidade nisso tanto quanto John. Não, John é meu irmão gêmeo. Ele é quem deveria me apoiar. Eu nunca vou perdoá-lo por isso, não pelo resto de nossas vidas. E Suzy, bem, ela realmente é enganosa. Ontem à noite eu a confrontei sobre seu comportamento quando cheguei em casa suspeitando que ela estava me traindo. Esta manhã ela teve a coragem de exigir um pedido de desculpas de mim. Sinto muito por tudo isso, Joe. É uma bagunça completa. Então, pai, quando você voltar à loja, o que vai dizer a John e Suzy agora que sabe a verdade? Nada. Tenho medo de perder a paciência. Já dei um pedaço da minha mente para eles quando descobri que eles estavam juntos depois que você foi embora. Mesmo que eu achasse que você e Suzy estavam separados. Ainda estava errado, especialmente porque sua cama ainda estava quente quando ela o deixou entrar e vocês ainda são casados. Eles poderiam ter pelo menos esperado até que vocês dois se divorciassem. Tomei um gole de água enquanto pensava no meu próximo passo. Apesar de estarmos furiosos, uma coisa que nos foi ensinada durante o treinamento foi como manter a compostura em situações emocionais. Quando entrei em casa, as memórias de ontem voltaram em forte contraste com minha ignorância feliz anterior sobre minha vida ferrada. Lembrando do meu quarto, não consegui tirar a imagem deles juntos. Parecia provável que eles tivessem acabado de terminar o encontro quando cheguei explicando sua surpresa ao me ver. Ela provavelmente se perguntou se eu tinha visto John saindo. Você consegue continuar trabalhando? Eu entendo se você precisar de um tempo. Vou sair, pai. Preciso de espaço para processar tudo isso. Joe, não faça nada precipitado. Tudo bem? Não se preocupe comigo indo atrás de John ou Suzy. Não vou arruinar minha vida buscando vingança contra eles. Eles não valem a pena. Deixe esses dois indivíduos enganadores ficarem um com o outro. Me ligue mais tarde, Joe, só para eu saber que você está seguro e onde está. Certo? Claro, pai. Eu vou. Andei pela rua em direção à loja para pegar minha caminhonete. Não foi o retorno acolhedor que eu esperava. Ao chegar ao estabelecimento, pretendia sair imediatamente, mas não consegui. Dei a volta para os fundos e entrei no escritório onde minha mãe e Suzy estavam estacionadas. Mamãe olhou para cima e me viu. Vocês dois já completaram essa tarefa? Nenhum pai ainda está nisso. Acabei de voltar para falar com minha esposa. Aquela que tem me traído com meu próprio irmão.
O que você está dizendo? Vocês dois não estão mais juntos. Não, mãe, acabei de descobrir o engano dessa mulher mentirosa e do meu irmão traiçoeiro. Nós nunca nos separamos. Eles enganaram você e o papai. Não é mesmo, Suzy? Como você pôde me trair assim com meu próprio irmão? Suzy permaneceu em silêncio, fugindo do escritório em vez de, sem dúvida, ir até John. Você ainda quer que a mamãe me empurre para fora para que John possa levar minha esposa para o negócio? Eu não percebi, Joe. Achei que você e Suzy tinham se separado. Foi o que me disseram. Por que você não mencionou Suzy e John quando liguei? Nem você nem papai mencionaram eles. Achamos que discutir sobre eles iria te chatear. Imaginamos que você precisava de tempo para seguir em frente. Bem, agora você vê que não pode confiar neles. Aproveitei confiar o negócio a eles. Saí do escritório furiosa, dividida entre a raiva da minha mãe e da Suzy. Quando saí, John se aproximou de mim. Afaste-se, John. É do seu interesse. Você precisa ir, Joe, e não volte mais. Este não é mais o seu lugar. Com isso, eu andei até ele e o joguei no chão com apenas um soco. John nunca foi um bom lutador e sempre confiou em mim para isso. De pé sobre ele, ele se agachou no chão. Você não é nada para mim, John. Você entendeu? Você não é mais meu irmão. Não me ligue. Não entre em contato comigo e se me vir, vire as costas. E quanto a Suzy, não me importo com o que vocês dois fazem, mas ela precisa tirar as coisas dela da minha casa hoje. Queria que ela não estivesse lá quando eu voltasse. Passando por ele, saí da loja e pulei na minha caminhonete. 3 meses se passaram desde que descobri o relacionamento de Suzy e John. Ela se mudou com John, o que me levou a vender nossa casa devido às memórias que ela guardava de Suzy. A venda ocorreu sem problemas, cobrindo a hipoteca e me deixando com algum dinheiro extra depois de dividir os lucros com ela. Optei por alugar um apartamento no sul de São Francisco por sua proximidade com o aeroporto internacional e empresas de aviação. Em uma semana, consegui um emprego em uma importante empresa de suporte técnico de aviação, pois minhas habilidades estavam em demanda. A transição de jatos de caça para aviões comerciais exigiu algum aprendizado, mas eu estava me adaptando. Finalmente me sentindo estabelecido em meu novo ambiente com um novo emprego e colegas solidários, esperava seguir em frente com minha vida. Meus pais me visitaram e eu me reconciliei com minha mãe sobre eventos passados. Suzy e John ainda trabalhavam com eles, embora o papel de Suzy tivesse sido reduzido. Numa sexta-feira à tarde, quando terminei o trabalho, meus colegas me convidaram para jantar e beber no centro da cidade, o que aceitei de bom grado. Nós nos reunimos em um restaurante às 19 horas para saborear uma refeição antes de nos deliciarmos com bebidas. Às 20h30, fomos pela Grand Avenue até o bar mais próximo para começar a noite. Enquanto os caras pediam bebidas, eu me desculpei e fui ao banheiro. Ao retornar, acidentalmente esbarrei em uma mulher quando ela estava saindo do banheiro feminino. Desculpe por isso, eu disse. Está tudo bem, ela respondeu se virando para mim. Maddie. Oh meu Deus, Joe. Como você está? Maddie me cumprimentou com um abraço rápido. Fazia cerca de 8 anos desde que nos vimos pela última vez, quando nos formamos no ensino médio. Maddie foi a garota com quem tive minha primeira experiência aos 18 anos. Meu primeiro amor de verdade. Ela também foi a primeira namorada com quem meu irmão tentou me trair pelas costas. Você está ótima, Maddie. Ainda melhor do que no ensino médio. Você também mora em South City ou está só de passagem? Eu moro em São Bruno, perto do aeroporto. É onde eu trabalho, bem perto. Estou aqui com alguns colegas de trabalho. Você trabalha no SFO? Eu também trabalho lá. Sério, qual é a sua função? Eu administro uma agência de viagens. E você? Eu sou um técnico de aviônicos. Como você entrou nisso? Pensei que você estaria trabalhando com o negócio elétrico do seu pai. Inicialmente, eu estava. Fui aprendiz dele, mas depois entrei para a Força Aérea quando fui qualificado.
E você está fora da Força Aérea agora? Sim. Completei meu alistamento de 4 anos. Estou feliz por ser civil novamente agora. Tudo bem. E ouvi dizer que você também se casou. Sim, eu era, mas não mais. Estamos separados. E você? Você não pode continuar solteiro. Na verdade, eu estou, mas, assim como você, também estou separado há cerca de 6 meses. Eu reconheci Maddie com um aceno de cabeça enquanto uma onda de memórias e emoções inundava minha mente. Ela sempre foi a única que escapuliu. Linda, inteligente e diabolicamente espirituosa. Peço desculpas se estou te impedindo de ir ao seu encontro. Ele provavelmente virá te procurar em breve. Você continua tão tranquilo quanto sempre, Joe. Mas não estou aqui com um encontro. Só algumas amigas. Elas também são solteiras? O quê? Você já está cansado da minha companhia? Nunca. Na verdade, alguns dos caras com quem estou também são solteiros. Que tal reunirmos nossos amigos e fazermos uma noite divertida para todos? Parece um plano. Estamos na mesa da frente. Tenho certeza de que podemos arranjar outra mesa. Ótimo. Vou levar os caras. Voltamos para nossas respectivas mesas onde encontrei uma cerveja me esperando. Demorou um pouco, Joe. Você estava no banheiro? Mike provocou. Acabei de encontrar uma antiga paixão no caminho de volta. Os indivíduos com quem estou sentado incluem Mike, Brian, Jay e Ted. Ted, sendo mais velho, serve como líder da nossa equipe. Ele é um homem casado com vasta experiência profissional, assim como eu, tendo também servido na Força Aérea. Os 3 restantes, incluindo eu, ocupam cargos semelhantes e, até onde sei, são todos solteiros. Ela tem amigos? Jay perguntou. Sim, ela faz. Já combinei para nos juntarmos a eles. Eles estão sentados na mesa da frente ali. O grupo voltou sua atenção para o trio de mulheres atraentes na mesa. Seus sorrisos se tornaram evidentes. Elas estão ótimas. Ted, você acha que Joe merece uma promoção por isso? Lembre-se de que sou casado. Vocês podem comprar uma cerveja para Joe para expressar sua gratidão. Eu não. Já estou envolvido com alguém. Mas para vocês 3 pode ser sua noite de sorte. Brian entrou na conversa. Não vamos apenas encará-los. Vamos nos juntar a eles. Mike e Jay se lembram. Maddie é a loira atraente com feições proeminentes e ela está comigo. Você pode escolher entre as outras 2. Ted dirigiu. Concordo. Mike respondeu enquanto todos nós nos dirigíamos para a mesa. Oi, Maddie. Olá, Joe. Vocês poderiam pegar a outra mesa e cadeiras ali e trazê-las? Enquanto arrumávamos as 2 mesas, Maddie se encarregou das apresentações. Eu sou Maddie e essas são Beta e Kira, ela disse. Olá, meninas, eu sou Joe e estes são Jay, Mike, Brian e nosso chefe Ted. Eu adicionei. Então, como vocês conhecem Joe Maddie? Kira perguntou. Ele foi meu primeiro amor. Nós éramos namorados no ensino médio. Maddie explicou, arrancando suspiros de Kira e Beta. Então Joe, você é solteiro? Kira continuou. Sim, ele é, mas nem pense em bancar o cupido para nós, ele tem que se desculpar seriamente primeiro. Maddie interrompeu com um sorriso. Parece que você errou da última vez, mano. Jay entrou na conversa. Eu fiz. Grande momento. Maddie se inclinou para sussurrar algo para mim. Você só está dizendo isso agora ou finalmente percebeu que eu estava falando a verdade sobre John? Só recentemente percebi isso. Ele é a razão pela qual estou separado da minha esposa. Depois de ver a verdadeira natureza de John, reflete sobre o que você me disse antes. Lamento profundamente não ter acreditado em você. Eu sussurrei para Maddie. Bem, nós éramos jovens e ele era seu irmão, mas você pode tentar me compensar se quiser. Eu gostaria muito disso.
Maddi então me deu um beijo rápido na bochecha. Uau, isso foi rápido, Maddi. O que ele disse para te conquistar tão rápido? Bethan perguntou. Eu não beijo e conto. Além disso, Joe sempre teve jeito com as palavras. Maddi respondeu. Sério? Ele foi seu primeiro também? Kira perguntou sorrindo largamente. Kira, isso é um pouco pessoal para perguntar na frente de todos que acabamos de conhecer. Bethan interrompeu. Desembucha, Maddi. Ótimo, sim, ele era. Feliz agora? Maddi riu. E você, Joe? Maddi também foi sua primeira? Sim, ela foi minha primeira e a melhor, respondi. Ganhando tapinhas nas costas de alguns dos caras. Sou só eu ou está ficando quente aqui de repente? Bethan brincou se abanando. Tudo bem, chega de Joe e eu. Quem são os solteiros aqui? Preciso que você mantenha essas duas moças ocupadas. Seriam Jay e Mike. Boa sorte com elas, moças. Ted disse balançando a cabeça e rindo. A hora ou duas seguintes passaram rapidamente com todos se sentindo à vontade e se divertindo. Jay e Mike pareciam estar se dando bem com Bethan e Kira enquanto Ted e Brian também estavam se divertindo. Pessoalmente, eu me peguei gostando de uma conversa com Maddi. Ela tem um jeito de me fazer sentir completamente relaxado. Tenho certeza de que fiquei com um sorriso bobo no rosto o tempo todo. Em algum momento, pedi licença para usar o banheiro e Maddi fez o mesmo. Depois de terminar, esperei por ela no corredor do lado de fora. Quando ela saiu, ela se juntou a mim, encostada na parede. É muito bom ver você de novo, Joe. Quero dizer, foi o que ela disse. O mesmo aqui. Eu esqueci o quanto eu gostava de passar tempo com você. Só de estar perto de você eu respondi. Eu sei, certo? Talvez seja como dizem sobre seu primeiro amor verdadeiro, que você carrega uma conexão com ele para o resto da sua vida. Talvez. Eu certamente gostaria de testar essa teoria. Eu disse com um sorriso. Smooth Joe. Muito suave. Por que não começamos com você me dando seu número e depois me convidando para jantar? E se eu quiser começar te dando um beijo primeiro? Eu retruquei. Maddi encontrou meu olhar e soltou uma risadinha travessa. Ok, Joe. Podemos começar com isso. Inclinei-me e dei a Maddi meu primeiro beijo genuíno desde nosso último ano no ensino médio. Superou minha memória. Maddi gentilmente colocou a mão na lateral do meu rosto e envolveu o outro braço em volta das minhas costas. Eu retribuí abraçando-a com força enquanto nos beijávamos. Foi incrivelmente satisfatório. Quando nos separamos do beijo, nós travamos os olhos. Uau, isso foi incrível. Você ainda tem, Joe. Acho que foi tudo o que você fez, Maddi. Deus, eu poderia usar mais disso. Inclinei-me para outro beijo. Dessa vez, Maddi terminou um pouco mais cedo. Você disse um beijo. Não uma maratona. Deveríamos voltar para a mesa antes que eu perca completamente o controle. Temos que fazer? Se dependesse de mim, eu te levaria para casa agora mesmo. Calma aí, Tiger. Que tal jantar primeiro? Eu não sou tão fácil assim. Maddi respondeu brincando. Tudo bem. Mas posso pelo menos ter outro beijo antes que a noite acabe? Sim, você pode. Eu prometo. Nós nos juntamos aos outros. Minha mente fervilha com pensamentos do beijo com Maddi. Enquanto conversávamos e dançávamos na hora seguinte, casais se formaram. Jay com Bethan. Mike com Kira. Enquanto Ted já tinha ido para casa com sua família e Brian partiu logo depois, deixando apenas os três casais. Por volta de 1 da manhã, eu me vi dançando uma música lenta com Maddi quando ela mencionou que ela e as meninas iriam para casa depois dessa música. Lembra que você me prometeu outro beijo antes de ir embora hoje à noite? É por isso que estou te avisando agora para que você tenha tempo. Olhei nos olhos azuis cativantes de Maddi e me inclinei para o beijo. Começou suavemente,
mas rapidamente aumentou com paixão enquanto nossas línguas se entrelaçavam. Parecia que o mundo ao nosso redor se confundia com meu foco somente em nossa conexão enquanto eu a beijava com o desejo recém-descoberto que sentia. Enquanto nossas bocas se separavam, olhei nos olhos de Maddi ao abrir os meus. Ela parecia sem fôlego, sem dizer palavras, sem rir ou com sua brincadeira habitual. Maddi me puxou para mais perto e me beijou novamente. Foi impressionante a rapidez com que nos conectamos em apenas algumas horas. Talvez fosse nossa história compartilhada ou talvez emoções persistentes não resolvidas, mas eu já estava cativada. É melhor você se lembrar de me chamar de Joe, ela insistiu. Isso é algo com que você não precisa se preocupar. Já estou ansiosa para te ver de novo e você nem foi embora ainda. Maddi aninhou a cabeça no meu peito enquanto balançávamos ao som da música pelo resto da canção. Quando terminou, voltamos para nossa mesa. Jay e Bethan já estavam lá perdidos em um beijo com Mike e Kira nos seguindo da pista de dança. A noite estava se tornando surreal. Poderia realmente ser que 3 casais estavam se formando em uma noite? Enquanto todos nós nos dirigíamos para frente esperando pelos táxis, permanecemos em pares absortos em nossas conversas separadas. Quando o primeiro táxi chegou para as 3 meninas, Maddi rapidamente me deu um beijo e um lembrete para ligar para ela antes de entrar com Bethan e Kira. Ficamos de pé lá Jay, Mike e eu. Joe, eu realmente aprecio isso. Bethan é incrível. Já marcamos outro encontro, Jay disse. O mesmo aqui. Kira realmente me chamou para sair. Eu estava nervoso demais para fazer isso sozinho, com medo de que ela dissesse não. Mike respondeu: estou feliz por poder ajudar, rapazes. Esta noite foi fantástica, ainda melhor do que eu esperava. A manhã de sábado chegou com uma leve ressaca, mas nada insuportável. Pensamentos da noite passada, especialmente Maddi, já ocupavam minha mente. Depois de um banho rápido e de me vestir, fui até um café próximo para tomar um café e comer waffles. Enquanto pensava em Maddi, meu telefone interrompeu com uma ligação. Alô? Oi, Joe. Percebi que não te dei meu número ontem à noite. Acabei de pegar o seu. Então, certifique-se de salvar isso, ok? Vou fazer isso. Na verdade, estive pensando em você a manhã toda. Bem, isso não é totalmente verdade. Você está na minha mente desde a noite passada. Sério? Já está apaixonado por mim, Joe Thomas? Se estivéssemos em Salem nos anos 1600, eu o acusaria de bruxaria por lançar um feitiço de amor em mim. Oh meu Deus, você ensaiou essa fala? Maddi riu do outro lado. Talvez um pouco. Funcionou? Sim, funcionou. Então, se eu tiver você sob meu feitiço, posso ordenar que me leve para almoçar mais tarde? Considere feito. Só me mande uma mensagem com seu endereço e o horário. Pode deixar. E Joe? Obrigado por ontem à noite. Não me sentia tão feliz há algum tempo. Sinto mesmo. É como apertar o botão de reset da vida. Novo lugar, novo emprego, novos amigos, e espero, alguém especial para compartilhar tudo isso. Se eu descobrir quem ela é, talvez eu tenha que competir, Maddi respondeu com uma risadinha travessa. O quê? Eu ri da resposta inesperada dela. Bem, não somos exatamente novos, mas talvez possamos torná-lo especial desta vez. Eu aceito isso. Tudo bem, meus waffles estão esfriando. Não esqueça de me mandar seu endereço por mensagem. Vou fazer isso agora. Vejo você em breve, Joe. Tchau, Maddi. Enquanto dirigia até o complexo de apartamentos de Maddi, notei que não havia vagas de estacionamento disponíveis. Felizmente, enquanto olhava ao redor da vizinhança, notei Maddi saindo da entrada principal. Buzinei para ela e acenei. Ela estava deslumbrante em um vestido de verão azul claro floral que acentuava sua pele bronzeada e cachos loiros soltos. Não pude deixar de torcer para que ela ainda tivesse aquelas pernas incríveis de líder de torcida e nádegas tonificadas das quais eu me lembrava. Enquanto a maioria dos caras admirava o rosto curvilíneo e bonito de Maddi, minha atenção foi inicialmente atraída para suas pernas e nádegas.
Aos meus olhos, ela era, sem dúvida, a líder de torcida mais atraente da nossa escola e eu me considerava o cara mais sortudo do time de futebol por namorá-la, e essa opinião era compartilhada por muitos dos meus companheiros de equipe. Madji pulou na minha caminhonete imaculada, resultado de 2 horas de limpeza matinal especialmente para ela. Ela se inclinou e me beijou na bochecha. Então, onde vamos almoçar, Joe? E Pedro Point? Podemos fazer um lanche no caminho e depois aproveitar uma refeição enquanto admiramos a vista do oceano, mas é uma caminhada curta. Parece perfeito. Enquanto caminhávamos pela trilha em direção ao mirante, estendi a mão e peguei a mão de Madji, notando seu sorriso enquanto o fazia. Nós nos acomodamos em um pedaço de grama no final da trilha, olhando para a extensão do Oceano Pacífico. A vista era de tirar o fôlego e ficamos sentados em silêncio e admirados por alguns momentos, absorvendo tudo. Pegando nosso almoço da mochila, nos deliciamos com os sanduíches que pegamos ao longo do caminho. Eu esperava um restaurante ou café chique, Madji comentou, mas este é muito melhor. Fico feliz que você pense assim. Eu queria tornar o dia de hoje memorável, só jantar fora não teria sido suficiente. Madji alinhou a cabeça no meu ombro. Você está me deixando nervoso, Joe. Como assim? Bem, ontem mesmo eu não tinha ideia do seu paradeiro ou atividades. Agora acho difícil imaginar não estar com você. Está tudo acontecendo tão rápido e tenho medo de me machucar de novo. Sinto muito por não ter confiado em você antes. Não só isso. Estou preocupado em me machucar de novo, especialmente depois do que passei no meu casamento. Só superei isso de verdade há alguns meses e agora estou aqui com você. Eu também não consigo ter um relacionamento casual com você, Joe. É tudo ou nada para nós e isso me apavora. O que te assusta? Se apaixonar mais uma vez? Não te assusta saber como é quando o amor dá errado? Eu já passei por isso, mas não vou deixar que isso me detenha. Meu relacionamento passado com minha ex-esposa não vai se parecer com o nosso. Você é muito diferente dela e nós somos diferentes juntos do que eu era com ela. E quanto ao seu ex? Eu te lembro dele? Não, de jeito nenhum. Eu sempre desejei que ele fosse mais como você ou pelo menos como eu me lembro de você. Mas e se você não for quem eu me lembro? E se você acabar sendo mais parecido com ele do que eu gostaria? Eu não posso falar pelo seu ex ou o que aconteceu entre vocês dois. Mas na minha mente eu ainda sou o mesmo garoto do ensino médio que se apaixonou por você. Ganhei algumas cicatrizes e experiências desde então. Algumas boas, algumas ruins. Mas ainda sou a mesma pessoa. Ainda esperançoso por uma ótima vida compartilhada com alguém que eu amo. Ok, mas se você me machucar de novo, eu não vou te dar outra chance. Eu não vou precisar de outra chance, eu prometo. Madji levantou a cabeça e nós compartilhamos um beijo suave. Depois do almoço, voltamos para a casa de Madji para sair, ou melhor, para nos beijar. Eu não insisti em intimidade com Madji, pois ela expressou preocupação sobre o ritmo do nosso relacionamento, então optei por ir devagar e deixá-la ditar a velocidade do nosso progresso. No sábado à noite, Madji tinha planos de ver um filme com Bethan, então acabamos saindo em um encontro duplo com eles e o parceiro de Bethan, Jay. Não passei a noite lá e no domingo visitei meus pais para almoçar, garantindo que John e Suzy não estariam lá. Ao longo da semana seguinte, levei Madji para jantar 2 vezes. Na sexta-feira à noite, os 3 casais saíram juntos novamente. Não eram nem 22 horas quando Madji se inclinou para mim em nossa mesa. Joe, você pode me levar para casa? Você está se sentindo bem? Há algo errado? Não, está tudo bem, na verdade, é bem o oposto. Quero que você me leve para casa. Encontrei o olhar de Madji arqueando minhas sobrancelhas. Tem certeza? Sim, absolutamente. Madji me deu um beijo gentil nos lábios antes de nos levantarmos de nossos assentos e eu informei nossos 4 amigos que estávamos indo embora. Eles pareceram entender sem nenhuma objeção. Assim que chegamos de volta à casa de Madji, ela me levou para a sala de estar. Sente-se no sofá, Joe. Sairei em um momento.
Você gostaria de uma bebida, Majdi? Não, estou bem, sinta-se à vontade para se servir. Eu considerei, mas optei por não beber mais álcool, cauteloso com seus efeitos. Eu não tinha bebido muito naquela noite, então decidi que a água era a escolha mais segura. Voltando para o sofá, me acomodei no momento em que Majdi saiu do quarto. Ela estava vestida com uma sedutora camisola de cetim vermelho. Não pude deixar de admirá-la. Uau, você está incrível nisso. Obrigada, Joe. Comprei esta semana só para você. Obrigada mesmo, você está absolutamente deslumbrante. Sentada no sofá ao meu lado, Majdi se aninhou em mim e nos beijamos gentilmente. Então Majdi caiu na gargalhada. O que é tão engraçado? Estou tentando ser educado. Eu simplesmente não consigo acreditar que estou tão nervoso quanto estava quando tínhamos 18 anos e íamos fazer isso pela primeira vez. Eu me sinto como um adolescente de novo e é tudo culpa sua, Joe. Não se preocupe, eu me sinto da mesma forma se isso te acalmar. Eu estava um pouco nervoso antes de você voltar, preocupado se eu tinha bebido demais esta noite. Majdi sorriu para mim gentilmente passando a mão no meu rosto. Nós nos conhecemos há apenas uma semana e eu já me apaixonei por você de novo, Joe. Eu beijei Majdi gentilmente nos lábios. Estou tão feliz de estar com você também, Madeline. Majdi riu de volta do beijo. Vamos nos chamar pelos nossos nomes completos agora, Joseph? Só por hoje, até o dia do nosso casamento. Majdi congelou olhando para mim, o sorriso sumiu do seu rosto e começamos a passar para a parte mais agradável da noite. Tudo aconteceu num borrão. Eu não sentia sentimentos tão fortes de amor. No começo, cada um de nós dava satisfação ao outro e depois nos tornamos próximos. Não sei quanto tempo durou, mas foi incrível. O melhor momento da minha vida. Eu desabei em cima de Majdi, ofegante e exausto. O calor entre nós era palpável enquanto estávamos ali, desfrutando de uma rara sensação de felicidade. Uau, isso foi incrível, Joe. Senti tanto sua falta. Eu ri do comentário dela. Então você só está interessada no meu corpo, certo? Não, eu gosto de você completamente. Majdi me cutucou levemente, me forçando a rolar de cima dela para as minhas costas. Ela se virou para mim e colocou a cabeça no meu peito. Joe, foi tão bom para você quanto foi para mim? Quer dizer, não sei bem como colocar em palavras. Foi uma sensação incrível, Majdi. Foi incrível, foi como se reconectar com você, é difícil explicar. Passei meus dedos pelos cabelos dela. Majdi levantou a cabeça para encontrar meu olhar. Não acredito que já me apaixonei tanto por você. Você sabe disso, não sabe? Eu também te amo, Majdi, de verdade. Nas semanas seguintes, Majdi e eu nos tornamos inseparáveis quando não estávamos no trabalho. Eu frequentemente ficava no apartamento dela, pois era convenientemente localizado para nós dois. Eventualmente, comecei a deixar algumas roupas de trabalho e uma escova de dentes em sua casa para maior conveniência. Foi impressionante a rapidez com que nos acomodamos em nossa rotina. Parecia encontrar a parte que faltava de si mesmo. Alcançar um senso de totalidade. Nosso tempo juntos no ensino médio, abrangendo cerca de 1 ano, já havia fomentado uma profunda familiaridade entre nós. Agora, com maior maturidade e experiências de vida, estávamos nos aprofundando em uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Em uma terça-feira à noite, depois de voltar do jantar, relaxei no sofá de Majdi, saboreando a felicidade de estar ao seu lado. Ela surgiu vestindo uma camiseta grande que parecia um vestido e aninhou-se ao meu lado no sofá. Joe, eu estava pensando que não é necessário se você não estiver confortável, mas deveríamos discutir o que aconteceu em nossos casamentos? Só para que ambos entendamos como acabamos aqui. Qual é o propósito? Para que possamos entender o que ocorreu, eu suponho. Não quero que repitamos os mesmos erros. Ah, tudo bem. Você quer começar ou eu devo começar? Você pode ir em frente. Tenho a sensação de que sua história pode ser mais longa que a minha. Certo. Por onde devo começar? Bem,
Como vocês dois se conheceram e como ela era como pessoa. Não como você a vê agora, mas naquela época. Nós nos conhecemos em um bar quando eu era um aprendiz do terceiro ano e ela estava estudando administração no Mills College. Nós dois tínhamos 21 anos. Ela parecia agradável, mas reservada. Foi preciso algum esforço para fazê-la se envolver em uma conversa. Bem, algumas bebidas ajudaram com isso. Não pensei imediatamente que ela fosse a pessoa certa ou algo assim. Acho que gradualmente crescemos um no outro conforme começamos a namorar. Depois do meu aprendizado, entrei para a Força Aérea. Pedi a mão dela 6 meses depois de começar o serviço e nos casamos cerca de 6 meses depois disso. Manter um relacionamento no exército é difícil, especialmente quando sua parceira não se muda com você. Ela tinha um emprego na cidade enquanto morava em nossa casa em Oakland. Tínhamos acabado de comprar uma pequena casa de 3 quartos, então passávamos mais tempo separados do que juntos. Como era a personalidade dela? Como vocês dois interagiam? Bem, ela era determinada, bastante teimosa até. Parecia que ela lutava para se abrir sobre seus sentimentos ou emoções, mantendo-os perto do peito, mesmo comigo às vezes. No entanto, ela podia ser calorosa e bem-humorada quando o clima estava certo. Muitas vezes eu me sentia responsável por criar esse clima, mas às vezes não tinha energia para isso. Quando eu estava estacionado no exterior, estranhamente, isso pareceu beneficiar nosso relacionamento inicialmente, criando uma sensação de saudade quando estávamos separados. Quando eu voltasse para casa, as coisas seriam ótimas por um mês ou mais. Eu podia sentir a solidão dela quando eu estava fora, então providenciei para que mamãe e papai a contratassem para ajudar a administrar os negócios da família. Dessa forma, ela teria rostos familiares por perto para apoiá-la. Precisávamos de ambas as rendas para cobrir a hipoteca, então ela se juntar a mim no exterior não era viável. Embora, em retrospecto, poderíamos ter alugado nosso lugar e viajado juntos, eu suponho. Quando ela começou a colaborar com seus pais? Isso teria sido durante meu terceiro ano na Força Aérea, aproximadamente 1 ano e meio depois de nos casarmos. Você esteve presente muito depois disso? Foi quando seu relacionamento começou a encontrar dificuldades? Sim, eu não estava por perto muito. Fiquei na Alemanha durante a segunda metade do meu terceiro ano e depois novamente nos últimos 6 meses. Durante 6 meses entre eles, fiquei em Edwards com um dos esquadrões de teste, então eu só voltava para casa nos fins de semana. Ela começou a se aproximar de John durante esse período? Sim, acho que sim. Eles sempre se deram bem, mas nunca suspeitei que algo mais estivesse acontecendo. Enquanto eu estava em Edwards, nosso relacionamento começou a se deteriorar. Olhando para trás, acho que provavelmente foi porque John estava dando em cima dela no trabalho. Você acha que ela pode ter pensado que poderia mudar para o irmão que estaria em casa com mais frequência? Bem, se fosse tão simples, o momento era tolo. Ela sabia que meu alistamento estava chegando ao fim e eu nunca disse que me alistaria novamente, então ela basicamente começou a ver John quando eu tinha apenas 6 meses restantes. Talvez ela simplesmente tenha se apaixonado por ele. Ele pode ser muito convincente. Não te afetou, certo? Não, mas eu não fiquei longe de você a maior parte do tempo como estive com John todo esse tempo e, mesmo que fosse esse o caso, eu não deixaria isso acontecer porque eu te amava e isso seria errado. Quer dizer, eu fiquei tão enojada quando ele estava me incomodando naquela noite na festa, mas eu estava um pouco bêbada, então ele continuou fazendo isso porque eu não disse diretamente para ele ir embora. Por que você não fez isso? Ele era seu irmão. Eu sabia que ele estava um pouco bêbado também e no começo pensei que ele estava apenas brincando. Mas então a situação piorou. Você mencionou que ele continuou fazendo isso. O que exatamente ele estava fazendo? Ele estava se esgueirando por trás de mim. Então ele me abraçou forte para que eu não fosse embora mesmo quando eu gritei para ele parar. Todo mundo só pensou que era uma brincadeira, que estávamos apenas brincando, mas havia outros que estavam brincando também. Lembro-me de ficar muito bravo por você não estar lá porque John não teria ousado se você estivesse.
Eu também estava bravo comigo mesmo por não ter saído da festa naquele momento, mas eu estava determinado que John não estragaria minha noite. Sim, eu peço desculpas por isso também. De qualquer forma, ele me interceptou no corredor quando eu estava saindo do banheiro e me empurrou para um dos quartos. Bem, você pode imaginar o resto. Foi a primeira vez que me vi em uma situação em que tudo aconteceu contra a minha vontade e ninguém me ajudou. Eles provavelmente presumiram que eu era cúmplice porque sempre viam John com você e eu juntos. Eles podem pensar que estou apenas brincando com ele enquanto você joga futebol. Bem, é bom saber que pelo menos você conseguiu se proteger. Espero que ele ainda sinta a dor dos ovos de galinha. Então, qual é a sua história? Conheci meu ex-Simon quando estávamos na faculdade, no segundo ano. Começamos a namorar e ficamos noivos cerca de 1 ano depois da formatura. Nós nos casamos cerca de 2 anos depois disso. Então vocês ficaram juntos por alguns anos antes de ficarem noivos e depois demorou um pouco para se casarem. Por que vocês demoraram tanto para se casarem? Não tenho certeza. Olhando para trás, gosto de pensar que talvez nós dois sentíssemos que era errado ou algo assim. Talvez estivéssemos contentes com o que tínhamos naquela época. Você ainda tinha sentimentos por ele? Bem, no começo sim, mas com o tempo, como imagino que aconteceu com seu relacionamento, começamos a nos afastar. Acho que acabamos nos casando em uma tentativa de salvar o que restava de nossa conexão sob pressão de nossas famílias e amigos. Mas durou apenas cerca de 6 meses. O que causou a queda? Vocês dois decidiram se separar mutuamente? Não, tudo desmoronou quando ele perdeu o emprego e lutou com um novo. Ele começou a beber, o que se transformou em comportamento violento. Violento? Ele te machucou? Começou com palavras, depois evoluiu para empurrões e encontrões. Naquela época eu sabia que era hora de ir embora, mas uma noite, durante uma discussão, ele me deu um soco. Não consigo nem lembrar o que começou, mas ele chegou em casa com raiva e bêbado e descontou em mim. Insisti para que ele dormisse no sofá naquela noite. Na manhã seguinte, a violência continuou. Esse foi o ponto de ruptura. Você denunciou à polícia? Homens que abusam de mulheres frequentemente repetem suas ações, então é importante ter isso documentado. Dessa forma, se outra mulher reclamar, há um registro. Sim, eu fiz. Obtive uma ordem de restrição contra ele e ele teve que se mudar. Não o vi desde então. Lamento que você tenha passado por isso com John e Simon. Espero que seus outros relacionamentos tenham sido melhores. Na verdade, você é meu único outro namorado e me tratou bem. Então você não namorou mais ninguém na faculdade até conhecer Simon? Certamente havia caras interessados em você naquela época. Havia, mas eu ainda estava me recuperando do nosso relacionamento. Não tinha vontade de namorar ninguém. Eu focava nos meus estudos e passava tempo com meus amigos. Eles foram os que me encorajaram a começar a namorar novamente no ano seguinte. Eu recebi muita provocação sobre ser como uma freira, especialmente da mãe Madeline. Eu ri disso e Maddi me deu um tapa de brincadeira com um travesseiro. Diga-me, Joe, você acha que algum dia perdoará John pelo que aconteceu? Ele é seu irmão gêmeo, afinal. Não, eu não vejo isso acontecendo. Não é só sobre Suzy ou você. É que ele traiu minha confiança. Pensei muito nisso desde que Suzy foi embora. Apesar de sermos gêmeos, nunca fomos amigos próximos. Talvez se fossemos gêmeos idênticos as coisas seriam diferentes, mas somos muito diferentes. Ele estava sempre por perto, mas eu nunca gostei de passar tempo só com ele e ele sempre tentou tomar meus amigos e namoradas para si. Olhando para trás, percebi que nunca gostei dele de verdade. Se ele não fosse meu irmão, não seríamos amigos. Você conhece o ditado, Joe? Você pode escolher seus amigos, mas não sua família. Sim, mas é difícil quando sua família está sempre entrelaçada com seus amigos. Mamãe e papai queriam que eu o incluísse em tudo. Não sei por que ele nunca quis suas próprias coisas ou seus próprios amigos. Essa é uma grande razão pela qual entrei para a Força Aérea para me afastar dele. Bem, você está longe dele agora.
Vamos dormir, Joe. Eu só quero ficar abraçadinho por um tempo. Espera, você disse que deveríamos conversar sobre isso para que pudéssemos aprender com isso. O que aprendemos exatamente? Não se apaixone pelas pessoas erradas, eu acho. É só isso? Que cometemos erros em quem amamos. Isso e não se contente com menos do que você merece. Ok, eu posso concordar com isso. Bem, vou escolher minha primeira opção. A melhor garota de todas para a cama então. Maddi se inclinou, me beijou, então pegou minha mão e me levou para o quarto. Nas semanas seguintes, as coisas se desenrolaram muito como tinham acontecido recentemente. Embora agora eu achasse cada vez mais difícil lembrar como era a vida antes de me reunir com Maddi. Eu senti uma verdadeira felicidade e amor. Maddi se juntou a mim no último fim de semana para almoçar com meus pais, que ficaram emocionados em vê-la novamente. Eles também ficaram felizes em testemunhar minha felicidade e minha mudança para além de Suzy. Esta semana, consolidei todos os meus pertences na casa de Maddi, já que estávamos basicamente morando juntos, tornando o pagamento de aluguel por 2 lugares inútil. Fazia pouco menos de 6 meses desde que me separei legalmente de Suzy e iniciei o processo de divórcio, enquanto o divórcio de Maddi havia sido finalizado recentemente, 8 meses após o pedido. Espero que meu divórcio siga o exemplo em alguns meses. O aniversário de 50 anos da minha mãe caiu na quinta-feira, mas a comemoração estava marcada para o final da tarde de sábado na casa dos meus pais. Vários familiares e amigos eram esperados, totalizando mais de 60 convidados. Era inevitável que eu encontrasse John e Suzy na festa, mas resolvi não deixar a presença deles ditar meu relacionamento com meus pais. Enquanto nos preparávamos para a festa, olhei para Maddi e fiquei imediatamente cativado. Seu traje não era excessivamente provocativo, mas sutilmente elegante, mas destacava perfeitamente sua figura deslumbrante. O cabelo dela estava intrincadamente penteado de uma forma que eu nunca tinha visto antes, acrescentando à sua aparência recatada, mas de tirar o fôlego. Chegando atrás dela, abracei sua cintura, nossos olhos se encontrando no espelho. Uau, você está incrível. Eu só quero você só para mim quando estiver assim. Talvez devêssemos fazer uma entrada elegante e aproveitar a tarde juntos. Joe, pare com isso. Teremos bastante tempo sozinhos depois da festa. Além disso, estou fazendo tudo isso por você. O que quer dizer? Ser a pessoa mais deslumbrante da festa? Sim, quero que Suzy veja o quão pouco você sente falta dela e que John deseje o que ele não pode ter. Então você está fazendo tudo isso só para deixá-los com inveja? Quero que eles entendam que nós somos a atração principal e eles são apenas sobras. Nossa! Você consegue ser travesso e legal ao mesmo tempo? Por você eu consigo. Serei o que você precisar que eu seja. Inclinei-me e beijei o pescoço nu de Maddi. Não consegui acreditar na minha sorte de tê-la ao meu lado. Além disso, você está fantástica. Estou feliz que você me deixou escolher algumas roupas novas para você. Você não pode ficar preso a camisetas e jeans o tempo todo. Mas eu achei que arrasei no look camiseta e jeans. Você fez, mas olhe só para você agora com o blazer e as calças. Você poderia se passar por um modelo masculino ou uma estrela de Hollywood. Só preciso arrumar seu cabelo antes de sairmos. Quero que você esteja impecável. Chegamos na casa dos nossos pais por volta das 16 horas e já encontramos bastante gente reunida. A festa estava acontecendo no quintal, onde um grande gazebo havia sido montado. Enquanto caminhávamos pela casa trocando cumprimentos com primos, tios e tias ao longo do caminho, esbarramos com a mamãe saindo da cozinha. Ela parou quando nos viu abrindo um largo sorriso antes de nos envolver em abraços. Oh meu Deus, vocês dois poderiam sair direto do set de um romance de TV diurno parecendo absolutamente deslumbrantes, ela exclamou. Você também está ótima, mãe. Difícil acreditar que você não tem um dia a mais de 40, respondi. Oh Joe, seu bajulador. É assim que você consegue encantar alguém tão adorável quanto Maddi aqui? Ele é um bom falador, mãe. Mas é tudo genuíno, Maddi entrou na conversa. Ele definitivamente puxou ao pai nesse departamento.
Bill também era um charme, mamãe relembrou. Bem, feliz aniversário, mãe, eu disse, entregando o presente a ela e dando um beijo em sua bochecha. Obrigada a ambas. A propósito, Suzy e John estão lá fora. Isso será um problema? Perguntou a mãe. De jeito nenhum, mãe. Esta noite é toda sobre você, então aproveite, eu a tranquilizei. Embora eu não tivesse a intenção de causar nenhum distúrbio na festa de aniversário da mamãe, eu também não tinha planejado me envolver em uma conversa com John ou Suzy. Nós fomos para o quintal, com papai nos notando e indo até lá. Ei, Maddie. Uau, Maddie, você está incrível. Como meu filho conseguiu ganhar seu coração novamente é um mistério para mim, papai disse enquanto apertava minha mão e beijava Maddie na bochecha. Não tenho certeza, Bill. Seu filho é bem charmoso. Talvez ele tenha herdado isso de você. Lindo e inteligente, Joe. Você escolheu bem. É, eu acho. A mãe parece estar aproveitando o aniversário dela. Ela parece genuinamente feliz. Você conhece sua mãe, muito disso é só fachada. Ela está estressada com essa festa há semanas. Mas espero que ela possa relaxar logo e realmente se divertir. Espero que sim, pai. Joe, seu irmão e Suzy estão ali. Você concorda com isso? Sim, contanto que eles não venham e comecem a conversar conosco, tudo deve ficar bem. Tudo bem, eu os avisarei para dar um espaço a vocês, ok? Tudo bem. Nós nos misturamos com os outros convidados, a maioria dos quais eram parentes ou amigos dos meus pais. Alguns eram rostos familiares, enquanto outros não. No entanto, parecia que todos me reconheciam, provavelmente devido à minha altura e constituição física, o que me fazia sobressair. A maioria dos convidados ficou cativada por Maddie, enchendo-a de elogios sobre sua beleza. Em um momento, Maddie foi até a cozinha para ajudar a mãe a trazer mais comida, e notei Suzy atrás dela. Balancei a cabeça, percebendo que Suzy não tinha ideia de que enfrentaria se decidisse confrontar Maddie. Poucos minutos depois, Suzy saiu da casa, parecendo um pouco chateada. Ela se aproximou de John, e de longe, eu podia dizer que eles estavam tentando esconder o que era claramente um desentendimento. Então Suzy se afastou dele, escolhendo sentar-se sozinha, longe de onde John estava. Pouco depois, mamãe, Maddie e uma das minhas tias carregaram bandejas de comida da casa para a cozinha, com Maddie olhando para John, depois de volta para mim, exibindo um sorriso travesso. Nossa, eu adoro essa mulher. Depois que Maddie ajudou com a refeição, ela caminhou até mim com uma expressão de confiança, talvez até mesmo uma pitada de presunção. Você não andou aprontando nada de bom, não andou, murmurei suavemente enquanto Maddie estava ao meu lado. Você não tem ideia. Estou ansioso para ouvir tudo sobre isso. Eu te conto quando chegarmos em casa. Por enquanto, vamos apenas aproveitar o quão desconfortáveis Suzy e John ficarão pelo resto da noite. Olhei para Maddie, incapaz de reprimir meu sorriso enquanto a beijava gentilmente nos lábios. Assim que meu divórcio for finalizado, quero me casar com você. Sem noivado, direto para o casamento o mais rápido possível. Você vai ao menos perguntar se eu quero me casar com você primeiro? Vou. Vou me ajoelhar, fazer a coisa toda, talvez até fazer uma serenata para você, se ajudar. Estou ansioso por isso, Joe. Embora eu não possa garantir sua cantoria. Pode ser a única coisa em que você não é bom. Tudo bem, então vou contratar um profissional. Eu ri com Maddie. Como Maddie previu, Suzy e John mal trocaram palavras pelo resto da noite, e quando fizeram, a hostilidade de Suzy em relação a ele era evidente. Não me considero vingativa. Mas devo admitir, foi satisfatório. Mais tarde, entrei em casa para usar o banheiro. Quando saí, John estava esperando do lado de fora da porta por sua vez, seu rosto mostrando sinais de apreensão. Quando me aproximei, ele se afastou para me deixar passar. Lancei-lhe um olhar desaprovador e balancei a cabeça levemente enquanto passava. Essa foi a extensão da minha interação com John naquela noite. Depois da festa, levei Maddie de volta para o nosso apartamento, que costumava ser aqui.
Enquanto nos despíamos, eu estava ansiosa para ouvir sobre a conversa de Maddie com Suzy. No entanto, Maddie me fez esperar, sugerindo que tomássemos banho juntas primeiro. Trocamos beijos quando nos abraçamos. Então Maddie interrompeu o beijo e olhou nos meus olhos. Então, você quer ouvir sobre o que aconteceu na festa? Eu concordei com a cabeça. Bem, eu fui até a cozinha para ajudar sua mãe a preparar algumas bandejas de comida, mas primeiro ela teve que ir ao banheiro. Então eu estava sozinha na cozinha quando Suzy entrou, ficou ao meu lado e começou a colocar comida em uma das bandejas. Maddie colocou a cabeça no meu peito e continuou a história. Suzy começou a falar comigo. Então você é a nova namorada do Joe? Bem, eu sou a esposa dele, Suzy. Acho que vou ser uma ex-esposa em breve. E eu não sou a nova namorada do Joe, eu sou a Maddie, a primeira namorada que o Joe amou e que em breve se tornará sua esposa. Acho que a pegou de surpresa. E? É só isso, Maddie? Quem está contando a história aqui, Joe? Tenho que agradecer a você, Suzy, por deixar um cara maravilhoso como Joe por um homem como John. Você permitiu que Joe e eu redescobrissemos nosso amor. Joe terminou seu relacionamento uma vez antes. Por que presumir que ele não vai repetir? Joe não terminou as coisas da última vez. Eu fui embora porque ele não confiou em mim quando avisei sobre as intenções do irmão dele de roubar sua namorada. John tem um histórico disso, sabia? Sempre querendo que Joe tem. Seus amigos. As namoradas dele. A esposa dele. John sabe como manipular situações a seu favor. Ele não teve sucesso comigo, eu nunca iria descer tão baixo. Ele tentou se forçar em mim fisicamente. Que cara charmoso você tem aí. Honestamente, você deveria ficar de olho nele quando ele estiver bêbado ou bravo. Esses tipos lutam contra a rejeição. Ela me lançou um olhar cúmplice antes de sair da cozinha. Eu reconheço esse olhar, Joe. É como se ela entendesse a verdadeira natureza de John. Eu suspeito que ele já pode ter sido abusivo com ela, talvez não fisicamente ainda, mas ela pareceu entender. Isso poderia explicar a altercação deles quando ela voltou para John. Ela o evitou pelo resto da noite. Eu não ficaria surpreso se ele já estivesse manipulando-a para fazer o que ele quer. Provavelmente John era uma pessoa completamente diferente quando você não estava por perto. É como se sua presença o mantivesse na linha. Mas ele podia ser um babaca astuto na sua ausência. Revela o quão bem você pode realmente entender alguém. Por que nenhum de vocês me informou sobre sua verdadeira natureza? O que lhe informou que seu irmão gêmeo, a quem você adora, é um completo idiota que provavelmente não suporta você? Além disso, ele estava sempre presente quando você estava por perto, tornando quase impossível para nossos amigos discutirem sobre ele com você. Eu me abstive de contar a você porque temi que você não acreditasse em mim. Até aquela festa, pelo menos. E mesmo assim, eu estava certo. Você não acreditou em mim. Sim, não acredito que fui tão cego para o engano dele. Eu fui incrivelmente ingênuo. Não, Joe. Você é apenas uma pessoa de bom coração que quer ver o melhor nos outros. Nunca o deixe mudar isso em você. Maddie desligou o chuveiro e pegou as toalhas. Chega de contar histórias, vamos para a cama. Além disso, tenho outra coisa para compartilhar com você. Rapidamente me sequei e segui Maddie para o quarto, aconchegando-me nua com ela sob os lençóis. Então, qual é a outra coisa que você queria me dizer? Quer adivinhar? Certo, que eu sou o melhor amante que você já teve. Bem, sim, mas não é isso. Que você mal pode esperar para se casar comigo? De novo, sim, mas também não é isso. Que você é a mulher mais linda que eu já vi. Vamos, Joe, pare de provocar. Eu parei, sentindo a respiração dela no meu rosto enquanto estávamos deitados juntos na escuridão. Ok então, eu estou supondo que você esteja esperando, eu disse. Sim, ela respondeu. Beijei Maddie eternamente, o momento pareceu se estender infinitamente. E, perguntei, bem, sorte nossa que não estou interessado em ficar noiva, certo?
Não posso ter você andando pelo corredor toda visivelmente grávida. De quanto tempo você está? Não muito. Fui ao médico esta semana para fazer exames de confirmação. Você não está chateada por não termos conversado sobre isso antes, está? Eu estava trocando de anticoncepcional, foi assim que acho que aconteceu. Não, estou emocionada, de verdade. Mal posso esperar para me casar com você, comprar nossa própria casa, ter 4 filhos correndo por aí. 4? Espera, quero manter minha forma, sabia? Tenho certeza de que você será a mãe mais deslumbrante nas reuniões da PTA, a mais em forma da Bay Area. Você sempre sabe como me encantar, Joe. Sim, eu te amo, Maddie. Eu também te amo, Joe. Menos de 2 meses depois, meu divórcio foi finalizado, cerca de 7 meses após me separar de Suzy. Maddie e eu nos casamos 2 semanas depois em uma cerimônia íntima com a família e amigos. Beta e Kira foram suas damas de honra, enquanto Joe e Mike ficaram ao meu lado como meus padrinhos. Nós compramos uma casa em São Bruno que precisava de uma reforma significativa, mas meu pai e meus colegas de trabalho forneceram assistência valiosa. Nosso filho Mason nasceu 6 meses depois que Maddie e eu nos casamos. Maddie agora está esperando nosso segundo filho, uma menina saudável, de acordo com os exames. Meus pais agora são avós felizes, embora administrem os negócios da família sem John ou Suzy. Suzy deixou John logo após meu casamento, aparentemente devido a uma ordem de restrição que meu irmão tinha contra ela. Ela voltou para o Centro-Oeste para ficar com a família. A intuição de Maddie sobre as tendências violentas de John provou ser precisa. Meus pais traçaram um limite para o comportamento de John e o tiraram do negócio. Ele continua sendo um sócio silencioso como eu, mas agora trabalha para outro empreiteiro em São José. Quanto a Maddie e eu, a previsão do papai se tornou realidade. Não poderíamos estar mais felizes, e Maddie continua sendo o amor da minha vida. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!